Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aquelas e aqueles que nos assistem, nós estamos vivendo nesta terça-feira, aqui nesta casa, um pouco do rescaldo do que aconteceu a semana passada e já assistindo de forma muito contundente os discursos um tanto quanto mudados, diria, diferentes do que nós estávamos ouvindo até a semana passada. E esses discursos já vão numa linha mais ou menos esperada por nós da oposição, de que esta reforma da Previdência não seria a grande solução esperada pelo país. Claro que nós sabemos, sempre soubemos, que esta reforma não era, da forma principalmente que foi proposta, a grande solução para os problemas fiscais do Brasil. De fato, nós precisávamos de uma alteração na Previdência. Tanto precisávamos que fizemos alterações quando éramos governo. Fizemos mudança com Lula na Previdência, fizemos mudança com a Dilma. Com o Lula nós não mexemos no regime geral, ao contrário, nós fortalecemos os trabalhadores, fazendo uma política salarial de salário mínimo, crescendo acima da inflação, para recuperar o poder de compra dos trabalhadores e fortalecer a Previdência do regime geral. Esse foi nosso intuito, entendendo que esta era a política que nós tínhamos que fazer para que o país tivesse uma base econômica que, diga-se de passagem, a maior movimentação econômica feita nesse país é feita pelas pessoas mais pobres. Essa é a grande base econômica e principalmente os trabalhadores do regime geral. Adiante, naquela ocasião, aliás, o presidente Lula fez alterações no regime próprio. E mais tarde, a presidenta Dilma, todos lembram, os que acompanham, fez a regra do 85-95, já evidentemente enfrentando as dificuldades de toda a previdência do mundo, já que as pessoas vão envelhecendo. Isso é muito positivo e há que se ter uma adequação das contas previdenciárias pelo mundo afora. Isso mostra que nós nunca tivemos nenhuma aversão a fazer reforma previdenciária, mudanças na Previdência. Inclusive, eu sou baiano, com muito orgulho, de Feira de Santana, fui deputado estadual 4 vezes, dessas 4 vezes tive algumas experiências importantes, fui presidente da Comissão de Justiça por 4 anos, no primeiro governo do nosso governador Jacques Wagner, do PT, depois fui seu líder de governo no segundo governo, e mais tarde no primeiro governo do atual governador Rui Costa, que na nossa Bahia venceu as eleições com 75% dos votos, dando demonstração clara do quanto foi aprovado nas urnas e pela população baiana. Nós também fizemos alterações importantes na Previdência. Nós subimos de 12% para 14%, que aliás a maioria dos estados brasileiros já o fizeram também, para fortalecer a Previdência. E isso mostrando as contas dos trabalhadores. Da mesma forma, fizemos mudanças importantes. Na Bahia, de 2015 para cá, não teremos mais os salários avantajados que existiam no passado, os grandes salários. As pessoas aposentavam com salários de 40, de 50, de 35, lá vai. Hoje, o salário base, 5.800. Na Bahia, nós temos uma previdência complementar, temos o BAPREV, que é uma previdência extremamente eficiente, considerada a melhor previdência pública do país. Tudo isso nós fizemos, mas sempre com o intuito de fortalecer a previdência pública, a previdência dos trabalhadores. Esta reforma da Previdência, que agora já se vê o discurso alterado, mudado, ela não ia mudar
a vida das pessoas, primeiro, porque ela deixa de enfrentar o que o mundo todo enfrenta, o que o mundo todo está preocupado, o que o mundo todo está extremamente voltado a resolver, que é exatamente a atenção social e a política previdenciária. Alguns chegaram aqui nesse púlpito e disseram que o Brasil gastava mais do que os países europeus, gastava mais do que os Estados Unidos, gastava mais do que os países ricos com previdência. Eu quero aqui lembrar que gastos previdenciários em percentual de PIB, eu vou dar aqui alguns exemplos. A Itália gasta 16,3% do seu PIB com previdência. A Itália gasta 16,3%. Portugal, que é um exemplo, tem sido exemplo para tanta gente, gasta 14% do seu PIB com previdência. E o Brasil gasta em torno de 7,4%, a depender aí do ano, isso aqui é 2015, com previdência. Sabe qual é o modelo que estavam pregando aqui no Brasil? O modelo do Chile. Sabe quanto o Chile gasta com previdência? Exatamente 3% do seu PIB com previdência. Olha a diferença entre os países ricos, os países que estão preocupados com previdência, que estão preocupados com atenção social. E esse discurso que nós já estamos ouvindo de que a previdência não era a grande solução, é no mesmo tom das mudanças que foram feitas na reforma trabalhista, que eu também admito, teríamos que enfrentar as questões trabalhistas visando modernizar as relações de trabalho. Isso é uma coisa, mas o que nós vimos na reforma trabalhista era que havia a grande promessa de que haveria a criação de 5 milhões de empregos, e passaram da dose, como mais uma vez passaram da dose a reforma previdenciária, e tiraram dos mais pobres, a conta é clara, de cada 100 bilhões, 80% vai sair dos mais pobres, ou seja, chegaríamos aí a 1 trilhão, estão dizendo que vamos chegar a 900, mas se chegássemos a 1 trilhão, a cada 100 bilhões por ano, 80 bilhões, 80% desse valor, sairia do regime geral, ou vai sair do regime geral, que a reforma já foi aprovada, vamos aguardar o que vai acontecer no Senado, e também dos abonos. Minha gente, é muito simples, é a conta de chegada, é conta muito fácil de se fazer. Nós temos um país que, infelizmente, nós temos uma estrutura tributária extremamente, de forma muito dolorosa, essa estrutura tributária existe para massacrar também os mais pobres. O valor é o indireto, chega a mais de 50% o valor do imposto indireto no Brasil. O imposto que vem das mercadorias, que vem do comércio, que vem da circulação de serviços, de mercadorias, enfim. Nos estados, isso ainda é mais contundente. Nos estados, chegam a 80% da sua arrecadação vinda do imposto indireto. No meu estado, o ICMS é responsável, na Bahia, por 81% de todas as receitas de arrecadação do nosso estado. Então, essas economias, tanto a nacional como a dos estados, é claro que elas carecem, e muito, de fortalecimento dentro da base. E quando se tira da base econômica 80% da economia que vai se fazer numa reforma tributária, ou na reforma, previdenciária, é óbvio que esse comércio, essa indústria, esse serviço e esse imposto indireto vai ser diretamente afetado, porque vai deixar de circular dinheiro no comércio e na indústria. Lembrando, e na economia como um todo, e lembrando que a cada 10 municípios brasileiros, 7 têm mais recursos na Previdência do que recursos no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Senhor presidente, eu pediria apenas mais 1 minuto para complementar. Lhe pediria mais 1 minuto. E isso está muito evidente. Portanto, agora estaremos nós aqui, nesta próxima etapa, nesse próximo quadrante da história brasileira, discutindo outras saídas, para, inclusive, contemporizar a grande dificuldade que o Brasil irá enfrentar,
inclusive com essa reforma tributária, ou com essa reforma previdenciária, porque essa reforma previdenciária ainda mais vai complicar essa grande base econômica responsável por grande parte do consumo nesse país. Sem contar o déficit na vida dessas pessoas mais carentes, que são responsáveis no regime geral e nos abonos, numa média de 1,7 salários mínimos por 80% da economia que será feita pela reforma previdenciária. Que tenhamos condição de enfrentar o debate da reforma tributária, entendendo que esse regime tributário brasileiro, que é um regime regressivo, onde os pobres pagam mais, que a gente entenda nesse momento que é preciso avançar para um regime progressivo, onde se diminua essa carga de impostos para os mais pobres e se coloque claramente a importância de fortalecer nossas bases econômicas e fazer com que o imposto progressivo, como no mundo moderno possa vigorar nesse país, fortalecendo nossa economia.